Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Introduzindo sobre o assunto, eu quero neste momento falar um pouco da escatologia de Mateus capítulo 24, onde as interpretações divergem entre si. No mundo evangélico, nós temos as 4 principais escolas de interpretações, as quais são elas: a preterista, que deu-se no primeiro século, nos dias da história da igreja primitiva, aonde ela se limita ali ao Império Romano nos dias dos Césares. Depois nós temos também a escola estoicistas, isso que deu-se depois de 1500 a 1600 anos, precisamente no século XVI, nos tempos da Reforma Protestante, dias de Martinho Lutero, João Calvino, James Jacobs Arminio e outros demais contemporâneos. A terceira escola é a modalista ou espiritualista, onde a mesma está voltada para a interpretação totalmente figurada ou espiritualizada. Isso deu-se no século XVII para o século XVIII. A quarta e última escola de interpretação é a futurista, que interpreta os acontecimentos presentes com uma visão de percepção futura da confirmação das profecias bíblicas. Saindo dessa introdução, temos aqui uma argumentação e uma pergunta. Mateus capítulo 24 está falando para a nação de Israel, para a igreja, ou ainda para ambas as partes? Ora, dentro de toda a hermenêutica bíblica, quando nós vemos as passagens associadas a Mateus capítulo 24, tipo as passagens que estão nos livros das profecias do profeta Daniel, tanto quanto também Zacarias, Isaías, Jeremias, Joel, o próprio Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Quando nós analisamos estas passagens e fazemos uma interpretação de exegese bíblica, nós iremos perceber, dentro da leitura de todo texto e contexto, nós iremos perceber que Mateus 24 diz respeito única e exclusivamente à nação de Israel. Jamais é mencionada a igreja em Mateus capítulo 24. Porém, isso será para o tempo da grande tribulação e do período milenar, é onde essa profecia de Mateus capítulo 24 haverá de ser cumprida, seja a partir do verso 4 ou do verso 8, e ainda mesmo do verso 14 em diante. Em momento algum, Mateus 24, nós encontraremos a igreja nessas passagens vitais de todo o texto desse capítulo 24. Ficando assim bem entendido de que Mateus 24 diz respeito só aos israelitas e não à igreja, tanto quanto a Ezequiel capítulo 37, dentre outras passagens. Em Mateus capítulo 24, vejamos algumas marcantes palavras que reforçam essa interpretação. Por exemplo, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, abominável da desolação, com o que falou o profeta Daniel, que nós entenda nos dias de Daniel, no contexto judaico,
quando os judeus estavam na Babilônia, até nas 70 semanas de Daniel, quando Gabriel falou a ele, há 70 semanas, elas determinam sobre o teu povo Israel, sobre a cidade, a Santa Jerusalém. A abominação a qual falou o profeta Daniel é para a nação de Israel, do Antigo Testamento, onde em momento algum se fala da igreja, ou eclesia, do grego. Já em Colossenses capítulo 1, versículo 26, a igreja é um mistério, e Éfeso capítulo 3, pouco afirma que a igreja é um mistério, e que o profeta algum falou da igreja em momento algum. Do grego eclesia ou eclesia aparece pela primeira vez em Cesareia de Filipos, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, onde Jesus afirma: e as portas do inferno não subsistirá ou não perseverará contra a minha igreja. A verdade é que Daniel nunca falou da igreja, mas dos judeus, onde alude sobre o santuário que fica no lugar santo, o que não é a igreja. A continuação do texto diz: então os que estiverem na Judéia, isso é, falar dos judeus, e ainda segue dizendo que a fuga não aconteça no inverno, nem o Shabat, o sábado, que quer dizer descanso, onde o povo que guarda o sábado é a nação de Israel e não os gentios. Veja Deuteronômio capítulo 5, aqueles a quem Deus tirou do Egito. Logo vê-se no capítulo 23 de Mateus o lamento de Jerusalém, a partir do verso 37, que diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O capítulo 24 é uma continuação do capítulo 23. Não existe a grande pauta do período tribulacional de Mateus 24, onde a palavra igreja não aparece, como também no Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18. Entendendo e subentendendo, capítulo 1 até o capítulo 2, 3, 4 e 5, ali se é mencionado a igreja do Senhor Jesus. A partir do capítulo 6 até o capítulo 18, a igreja desaparece totalmente, completamente. Nós só iremos ver a igreja ali em Apocalipse capítulo 19. Pode-se afirmar que o livro do Apocalipse está dividido, onde a palavra igreja existe 19 vezes, mas do Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 18 não existe a palavra igreja, só vindo aparecer no capítulo 19. No entanto, a igreja não aparece, porque a igreja não participará da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, mas o pós-tribulacionista afirma: a igreja está incluída nos capítulos 16 a 18, isso devido à palavra santos, numa tentativa simplesmente de discordar do pré-tribulacionismo e midi-tribulacionismo. Ora, nas 7 igrejas da Ásia Menor existe de forma enfática a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto dá-se a Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 13, versículo 9, diz que quem tem ouvido, ouça.
e ponto final. A palavra igreja sai totalmente de cena, ficando assim provado que a igreja aqui desapareceu, como prova que a igreja não está na grande tribulação. Existe um outro contraponto, a palavra santo, que está em Apocalipse 13, versículo 7, onde o anticristo irá vencer, onde o pós-tribulacionista aprova o termo santo, onde o mesmo não aparece no Novo Testamento, referindo-se a Israel somente e não à igreja. Somente a igreja, que é o povo santo, é aquele que foi santificado, separado. No Antigo Testamento, Israel é conhecido e chamado pelo Espírito Santo, Êxodo 19, 5 e 6. O povo santo, uma nação adquirida, sacerdócio real. Então Israel é santo, separado, do grego hagnos, separado. Essa é a era da dispensação da graça, onde uma dos dias atuais está vivendo, e que a mesma e também santificada do grego hagiasmo, mas logo depois do rapazo ou arrebatamento da igreja, quem serão o povo santo, o povo separado? Serão os que converterão na era tribulacional. É isso, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e quero aqui fazer uma pauta sobre as dispensações, né? E dando ênfase aqui primordialmente tanto a dispensação da graça como a dispensação milenar, ou podemos falar também antimilenar, que é o período tribulacional, tá? Onde a igreja mesma não passará por tal período. Eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Cristo Jesus nos abençoe. Amém.